Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre alguns fundamentos do cristão. Alguns fundamentos do cristão. O que seria isso? Seria algumas características ou ainda práticas no qual o cristão deve ter para se viver em abundância aqui na terra com Deus. Vamos então ler no capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses, aqui no versículo 16. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, não julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Muito bem. Então, aqui existem algumas aplicações para o cristão, né? O primeiro que lemos aqui foi alegrai-vos sempre. Sabemos que neste mundo existem muitas decepções e tristezas, muitas percas, né? Então, assim, o se alegrar é uma emoção da alma. E como que a palavra fala para se alegrar sempre? Se alegrar sempre aqui é sempre no Senhor, né? O homem nasceu, né? O homem existe para glorificar a Deus e para se alegrar em Deus para sempre, né? Então, independente dos acontecimentos da sua vida, você como cristão, você tem que reservar a sua alegria em Deus para sempre, né? Só o fato de você ter a revelação que Cristo é o seu Senhor e Salvador já é uma forma de se alegrar para sempre, porque você é salvo. Amém? Muito bem, continuando, o versículo 17 fala, orai sem cessar, né? Como nós podemos orar sem cessar, né? Não só no nosso quarto, de joelhos, clamando a Deus, mas sem cessar, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Como que nós podemos orar sem cessar? É em espírito, né? Independente dos acontecimentos ao seu redor, em espírito você está sempre somente com Deus, né? Pedindo o melhor caminho com Deus. É claro que isso daí devemos praticar, né? Todos os dias, a todo momento. Assim nós oramos sem cessar. Porque um deslize do cristão já pode acontecer uma queda, né? No qual seria pecado, né? Então esse orar sem cessar, ele vai o quê? Te dar uma solidez na sua vida, em como você viver, né? E o discernimento espiritual, no qual você vai tomar decisões onde a sua oração em espírito, né, vai ser um divisor de águas para as suas decisões. No versículo 18 fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo é muito confrontante para todo cristão. Como que eu posso dar graça em tudo? Eu perdi meu filho, né? Um exemplo. Eu perdi meu emprego, né? Eu fui assaltado, né? Eu sofri um acidente. Como que eu posso dar graça em tudo? Devemos dar graça em tudo em Cristo Jesus, né? Porque dele são todas as coisas, né? E aqui fala, porque
esta é a vontade de Deus. Como Deus, sendo Deus, pode ter uma vontade de algum desastre, né? Algum acontecimento que te gere dor e tristeza, né? Muitas coisas não entendemos, mas o que nós temos que fazer é dar graças a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, muitas coisas não vai ter resposta. Apenas temos que dar graça, porque nós temos que crer que tudo está no controle de Deus. Tudo. Tudo. Então, que demos graça a Deus, né? Por que não oremos e quando acontece algo de ruim, nós falamos: Senhor, eu não sei por que aconteceu isso, mas eu te dou graças, porque de alguma forma o Senhor vai falar comigo ou vai me ensinar nessa situação. É assim que o cristão deve se comportar. Aqui no versículo 19 fala: não apagueis o Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? O que seria não apagueis, né? Seria os dons espirituais no qual, através do Espírito Santo, é operado em sua vida, né? Você não pode reprimi-los, né? Se Deus te chama para falar de Deus para alguma pessoa, você tem que orar para que essa timidez saia e você tenha ousadia para falar de Deus. Isso é não apagar o Espírito, entende? Né? Eu vou até além, eu creio, e isso eu acredito que tudo aquilo que é da vontade de Deus para você, e de alguma forma Deus fala com você, você entende que é de Deus, e você não executa, é uma forma de você apagar o Espírito. Amém. Então, muito bem. Então, já falamos de algumas características aí, chaves para o comportamento cristão. Mas tem mais, tem mais. O 20 fala: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Aqui, o apóstolo Paulo, que é autor da carta de 1 Tessalonicenses, o que ele está tentando falar, né? Por que não desprezeis as profecias? Porque as profecias falavam de Cristo no Antigo Testamento, né? Onde eles tinham acesso à leitura das profecias, né? Isaías, por exemplo, né? Falava de Cristo, da vinda de Cristo. E não só da vinda, mas da volta de Cristo. Então, creio que o apóstolo Paulo está falando: olha, não desprezeis as profecias. Lembra que Cristo veio aqui, te salvou, e Cristo voltará. E Cristo voltará. E num contexto geral desse versículo, podemos falar que é a palavra de Deus. Não podemos desprezar a palavra de Deus. Por isso que eu sempre repito: se debruce nas Escrituras, se aprofunde no estudo da palavra de Deus. Comece a se aprofundar cada vez mais. É assim que Deus vai falar com você. 21. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Isso está muito claro, né? O mundo te oferece muita coisa, muita coisa. Algumas coisas do mundo é necessário para que nós possamos viver. Exemplo, a natureza. A natureza está no mundo. E quanta coisa o homem faz com a natureza, né? Remédios, alimentos, né? Móveis, né? Da madeira. Então, muita coisa. Então, muita coisa a gente aproveita que é do mundo, mas nem tudo a gente tem que aceitar, né? A gente tem que reter somente o que é bom, né? Tanto na parte intelectual, na parte de estudos, na parte de natureza, na parte de amigos, né? Mas podemos ser o juiz de todas as coisas, julgar todas as coisas, né? Porém, só reter, só pegar para nós aquilo que realmente é produtivo, é bom, não só para nós, mas pela vontade de Deus também, né? Em nossas vidas. Bom, 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Isso está nítido, né? Você, como cristão, você sabe o que é o pecado, o que não é, você sabe onde você deve ir, onde você não deve ir, né? Se uma pessoa que
era uma alcoólatra, vivia em bares, se converteu, conheceu a pessoa de Jesus Cristo em sua vida e hoje é um cristão, ele sabe que se ele passar na porta de um bar e adentrar para falar com seus pseudos amigos, né, ele está cometendo um ato de risco para a vida dele, para a vida cristã dele, né, como cristão. Então isso daí fuja do mal, né? Tem um outro versículo que fala fuja da aparência do mal, né? Então se a pessoa, um cristão, sofre de alcoolismo, né? Então ele tem que fugir do mal, né? Como que fala aqui? Abstende-vos, né? Ou seja, não faça, né? O que é abster? É não ter, né? No caso do alcoólatra, por exemplo, não beber, né? De toda forma de mal, né? Por que forma de mal? Porque o álcool para essa pessoa vai destruí-lo novamente. Né? E ele conheceu a Cristo, então Cristo já está avisando, olha, saia da aparência do mal, né? Abstente-se do mal, né? Não aceite isso para a sua vida. Né? Eu usei um exemplo do alcoolismo, mas tem tanta coisa que nós podemos usar, né? Aquela pessoa que te fazia mal, né? Que você tinha contato e você conheceu a Cristo, por que você vai voltar se ela te influencia de uma forma mal? Você que tem que influenciá-la de uma forma do bem, falando de Cristo para ela, né? E outros acontecimentos, outras situações ainda que existem, né? E finalizando aqui, o mesmo Deus da paz vos santifique, né? E como que Deus pode nos santificar? Nós escutamos a voz dele e fazendo tudo isso que eu já falei, e vou repetir no final de novo. Então, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, então, tudo isso que foi falado é para que nós possamos, tanto no corpo, alma e espírito, ser conservado para a vinda de Cristo. Quando Jesus vier, nos encontramos santificados pela palavra de Deus, fazendo tudo isso que eu vou repetir agora. Alegrar no Senhor, orar sem cessar, dar graça em tudo, porque é da vontade de Deus, não apagar o espírito, não desprezar as profecias, a palavra de Deus, julgar todas as coisas, mas retém o que é bom, e abster de toda forma de mal, toda aparência do mal. Assim nós vamos ser santificados por Deus. E Jesus, quando vir, vai nos encontrar tanto no corpo, alma e espírito, conservado pela tua palavra. E no 24, porque fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então Deus, Jesus Cristo que nos chama, Ele não só vai nos chamar, mas irá fazer. Amém? Essa é a palavra de hoje. Se fez sentido para você, dá um like, né? Curte o vídeo, se inscreva para receber mais notificações quando vier vídeos novos deste canal e compartilhe para que o Evangelho possa se propagar e alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, a sua família e que Cristo santifique a sua vida como cristão em nome de Jesus.